E dando continuidade ao nosso evento, nós vamos ter uma apresentação sobre tendências em tecnologia financeira do Rodrigo Ribeiro, da Microsoft. Por favor, Rodrigo. Obrigado. Acho que agora sim. Bom dia, então. Vamos lá. A ideia é compartilhar um pouco com vocês da experiência que eu tenho tido com clientes do segmento financeiro na Microsoft. Eu tenho o privilégio de acompanhar alguns projetos de clientes nesse segmento, tanto bancos de investimento, bancos de varejo, gerencio os dois unicórnios, considerados unicórnios brasileiros, né, que a gente tem pela primeira vez na história, empresas brasileiras consideradas unicórnios, né, pelo mercado global, recebendo bastante investimento para desenvolver novas experiências e soluções inovadoras para o mercado financeiro. E a ideia aqui é sumarizar um pouco disso e mostrar para vocês quais são as tendências que a gente tem percebido na aplicação dessas tecnologias, né? Mais do que a tecnologia em si, como que as entidades do mercado têm aplicado essas tecnologias para transformar essas experiências, né? Vivemos um momento sem precedentes. Eu acho que, se a gente somar a capacidade computacional que algumas gerações inteiras tiveram antes da gente, a gente não chega na capacidade computacional disponível hoje para esse tipo de projeto agora, nesse minuto, né? E o acesso foi muito democratizado. Qualquer empresa de pequeno porte, como uma startup, como essas que participam do Lift, ou uma grande companhia tradicional, pode ter acesso a essas inovações em questões de minutos. Isso é uma coisa bastante interessante pela velocidade e pela proporção que essas coisas ganham atualmente, né? Bom, a Microsoft tem uma perspectiva geral para essa nova era digital. Ela posiciona a sua estratégia com esses pilares que vocês estão vendo aí para responder a essa demanda do mercado, né? A Microsoft se posiciona como uma empresa de plataforma e de serviços online, de nuvem principalmente, né? Então, a gente acredita que o que vai transformar essas experiências no futuro, essa digitalização, passa por múltiplos dispositivos, múltiplos sentidos, e aqui tem a questão da computação cognitiva, mais ubíqua, mais imersiva, né? Isso é uma coisa que, para nós, é muito importante na Microsoft. Inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Existe uma grande discussão em torno do quanto isso vai transformar os trabalhos atuais que são feitos pelos seres humanos. A Microsoft entende que inteligência artificial é uma maneira de ampliar as capacidades do ser humano, né? Tirar da frente dele aquelas coisas menos divertidas e deixar com que ele se preocupe com a inteligência humana, com aquilo que ele pode agregar em cima dessa capacidade que a computação pode ampliar para ele, de perceber o mundo ao seu redor e assim por diante, né? Serverless é uma tendência tecnológica muito forte também, né? Hoje em dia se fala em computação sem se preocupar com o recurso que está, com o tecido que está por trás daquela tecnologia, né? Você tem serviços mais self-service, com alta escala, global, geodistribuídos, de uma maneira muito mais simples de ser consumido, né? Isso é uma tendência também. E aí estou falando aqui primeiro de uma tendência dos grandes produtores de tecnologia, das empresas de plataforma que têm como objetivo ceder essa tecnologia para que as empresas produzam as suas inovações, agreguem a sua inteligência em si. E cada vez mais a gente vê essas tecnologias que só são possíveis de serem executadas numa nuvem global, com hiperescala, descendo para a borda, que é o que a gente chama de borda inteligente, que é a questão de IoT, de sensores, de conseguir embutir parte dessa inteligência dentro de sensores na ponta, né, para a gente conseguir distribuir mais essa capacidade. Então, esse é um panorama geral. Quando a gente fala especificamente de transformação digital no mercado financeiro, algumas consultorias acabam concluindo, em geral, com algumas palavras ou nomenclaturas diferentes, que elas giram em torno desses 4 pilares de negócio. E por que eu acho que é importante a gente falar de tendências tecnológicas começando por aqui? Para a gente não discutir tecnologia pura e simplesmente. Eu acho que isso não é o objetivo. A discussão fica muito mais interessante quando a gente entende para que a gente quer aplicar essas tecnologias no setor financeiro,
né? Então, assim, a tecnologia é só o microfone. A gente precisa discutir como aplicar a voz sobre esse microfone para que tenha um efeito interessante, né? Então, basicamente, 4 pilares: engajamento dos clientes. Isso aqui é uma paranoia absoluta no mercado financeiro hoje. A questão da qualidade do atendimento do seu cliente, do engajamento do seu cliente, do quanto ele tem uma experiência positiva quando ele precisa se relacionar com você ou não, né? E aqui existe um desafio tecnológico imenso. As novas gerações não querem mais mandar e-mail, elas não querem sequer mandar um chat, né? De preferência, eu aperto no microfoninho, digo o que eu preciso, e em alguns segundos eu quero a resposta, né? A geração da compensação imediata, né? Eu preciso de uma resposta rápida, eficaz para os meus problemas, né? E as empresas têm se posicionado para responder essa demanda com tecnologia, né? Que é essa coisa de proporcionar experiências conectadas, independente do dispositivo que você escolheu para se comunicar comigo, como banco, como seguradora, como fintech, ou seja lá qual for o porte da empresa. Também se fala pouco, mas eu acho que é um aspecto fundamental, e as empresas já estão percebendo isso, que não adianta a gente falar de transformação digital só da porta para fora. A gente precisa falar de transformação digital da porta para dentro também. Como é que a gente empodera o bancário, o corretor de seguros, ou o servidor público, né, para conseguir também utilizar essas tecnologias em seu benefício, ampliar a sua capacidade, a sua produtividade e a qualidade do seu trabalho, né? Otimização de operações, isso aqui é óbvio, né? Redução de custo, maior velocidade, melhor tempo de resposta, mais escala, para conseguir lidar com essa explosão de dados que a gente tem hoje. Isso também é uma tendência, é uma necessidade de negócio, né? E, por último, a transformação dos produtos. Quando você faz os 3 anteriores, provavelmente você vai conseguir proporcionar ou criar, a inovação vai fluir e você vai ter condições de oferecer um novo produto, um novo modelo de negócio, disruptivo ou não, para o mercado, né? Simplificando essas coisas aqui, traduzindo mais para o que a gente vê acontecer no mercado, são exemplos de aplicação de tecnologia com essas necessidades de negócio, né? Assistente digital para os bancários é uma coisa muito interessante, né? A gente fala muito de assistentes digitais, como a Bia do Bradesco, como a Cortana da Microsoft, como a Siri da Apple, né, para nos ajudar, o ser humano comum, a consumir, a ter uma relação de consumo mais interessante com os fornecedores, mas também já começam a existir iniciativas da transformação digital da porta para dentro, onde a gente pensa em assistentes para o funcionário. Como é que eu posso colocar um robô, um bot, um serviço de machine learning, de inteligência artificial, para empoderar esse funcionário, para que ele tenha uma experiência digital também dentro de casa, né? Isso é uma tendência muito interessante e que tem tido um impacto muito positivo nas empresas, né? Falou-se muito aqui de blockchain, transações digitais com blockchain, né? Também um uso de computação em nuvem, que é uma computação mais barata, mais escalável para análise de risco. Aí, análise de risco ganha vetores que são volumes de dados que antes a gente não tinha condição de processar, e a gente consegue agregar novos vértices nessa massa de dados que a gente mastiga para processar risco nas instituições. Isso é bem bacana também, tá? É uma tendência muito forte. E, por último, esse viés de tentar criar um marketplace de serviços bancários. A história do Open Banking, né? Se materializando como um marketplace onde eu consigo ter produtos que são cross-entidades, né? Como um balcão de negócio virtual, onde, às vezes, o player até desaparece. O consumidor consegue escolher o produto sem se preocupar tanto com o fornecedor. Algo nessa linha, né? Bom, as tendências tecnológicas que estão por trás disso tudo, que é o tema desse papo, algumas são bastante óbvias, né? Mas eu acho que é importante reforçar alguns aspectos aqui. Cloud computing é uma realidade. Alguns, eu não vou nem dizer anos, talvez meses atrás, as instituições tinham muito receio, né? Será que o Banco Central aprova o uso dessa tecnologia? Eu posso colocar esse dado ali? Posso colocar esse dado lá? Né? E o Banco Central se posicionou, na minha visão, de maneira muito inteligente, regulamentando de forma eficaz e sem, vamos dizer assim, reter a capacidade de inovação que essas tecnologias trazem, né? E hoje em dia já existe uma segurança jurídica muito maior para que as empresas possam explorar essas tecnologias de nuvem para produzir novos negócios e novos produtos, né? Uma observação importante.
Cloud computing não é você usar o servidor de alguém num outro lugar. Não é isso. Tá? Se você tem isso na sua cabeça, você não entendeu o que é cloud computing. Tá? Já foi isso, é isso também, mas é muito mais do que isso. A gente está falando de tecnologias que, para se materializarem, só conseguem aterrissar numa estrutura de hyperescala, global, geodistribuída. Tá certo? E a gente tem clientes no Brasil que fazem uso disso com operação global, bancos de investimento que operam no mundo todo, por exemplo, com commodities e coisas do gênero, e que precisam dessa escala global. Precisam de latência na ponta para os países onde operam. E uma nuvem pública pode prover esse tipo de situação, reduzindo custos e quebrando barreiras, enfim. Big Data Analytics também é bastante óbvio, a gente falou um pouquinho de inteligência artificial. Inteligência artificial ainda é muito vista como uma caixa preta, né, uma tecnologia complexa, que eu preciso de um cientista para operar. O que a gente tem visto é que essas tecnologias, não só a do Microsoft, mas até dos outros fabricantes, têm se tornado mais amigáveis. Eu consigo produzir resultados eficientes e de alto impacto, sem necessariamente ter uma complexidade absurda, estudando redes neurais, por exemplo, para implementar um novo viés de análise de risco, né? Sim, tem redes neurais por trás disso, mas na ponta você não precisa perceber. A gente consegue criar, hoje em dia, interfaces muito mais amigáveis para consumir esse tipo de tecnologia de alta complexidade, onde um desenvolvedor comum de software consegue fazer uso dessas coisas e incorporar nas suas aplicações. Né? Isso é uma coisa bacana também. E, aliás, é um dos motes da Microsoft muito fortes. Ela tem essa ambição de democratizar o acesso à tecnologia mais complexa e mais de ponta, né, vamos dizer assim. Que isso não fique restrito a grandes empresas, que uma pequena fintech de duas ou três pessoas numa garagem possa ter acesso à última versão de algoritmos de inteligência artificial para criar os seus produtos. Né? E uma coisa que eu coloquei amanhã, faltou uma interrogação aqui, o que é esse amanhã? Vamos concluir junto no final da apresentação o que é computação quântica e o quão distante está esse amanhã. Tá? Bom, um pouco mais sobre computação ubíqua, eu gosto de dividir isso em dois aspectos. Ainda se discute muito a necessidade do dispositivo e como que eu faço com que a inteligência, o robô ou a interface com a máquina desapareça, que isso fique mais fluido. Né? Então tem um viés aqui de dispositivo, de hardware, né? de inovação nesse sentido. A Microsoft é um dos fabricantes que também atua nesse segmento. No Brasil ainda menos, por conta da dificuldade de trazer alguns produtos para cá, do alto custo, enfim. E combinar isso com serviços cognitivos, que são reconhecimento de fala, de intenção, de gesto, de emoção. Né? Hoje em dia já existem APIs disponíveis em nuvem para que você faça reconhecimento facial, reconhecimento de emoções, se a pessoa está feliz, está triste, está assustada, enfim. Né? E isso tem implicações de segurança, de qualidade de serviço, de diversas possibilidades de inovação para a forma como a gente se relaciona com os usuários, vamos dizer assim. Né? Um exemplo de hardware que vem para fazer com que essa coisa fique mais ubíqua. Tem um áudio aí, não sei se está saindo.
vão perceber que é uma experiência colaborativa, sem teclado, sem mouse. Aqui a experiência é toque, é voz, é reconhecimento facial para segurança, digital e por assim por diante. Esse é um produto que já está sendo comercializado, não é um protótipo. É um produto modular, a ideia aqui é fazer com que o agente desapareça, o bot fica ali por trás da computação ao seu redor. Mobilidade num outro viés, né? Acho que isso é para dar uma ideia de que o hardware também caminha nesse sentido, né? A gente ainda está arranhando o que a gente é capaz de fazer com computação cognitiva. Parte dessa história é... Opa, acho que eu avancei. Aqui um outro exemplo. Alguém está tentando fazer um pedido. Would you like that fry to be large? Yes, thank you. Would you like barbecue sauce with those nuggets? No, sweet and sour. Is the order on your screen correct? Yes. Okay, your total is $14.68. Please pull around to the first window. Bom, mesmo para aqueles que são fluentes em inglês, é bem difícil entender o que está acontecendo aqui, né? Em especial, identificar qual é o pedido, né? Isso é uma dúvida muito comum hoje, inclusive para os bancos, né? Eu consigo esse tipo de automação hoje no meu call center, porque a qualidade do áudio, não sei se vai ser boa o suficiente para a gente fazer uma análise de emoção, identificar a intenção, enfim. Bom, isso aqui eu uso isso normalmente para mostrar que a tecnologia avançou tanto que a gente já tem paridade humana no reconhecimento de voz e de texto. A gente alcançou esses marcos recentemente, né? Para o reconhecimento de voz e tradução e essas coisas do gênero. E aí vou mostrar para vocês agora o bot que não aparece, né? O serviço cognitivo por trás da aplicação que você não percebe, né? Como é que ele funciona. Detecção automática. Tradução e intenção para o sistema. Isso aqui poderia ser um JSON, sei lá, para quem entende mais de tecnologia. Em tempo real. Vocês vão notar que ele reconhece a voz do atendente e separa o diálogo. Ele só está captando o que o cliente está falando. Certo? Bacana, né? Então essa tecnologia já está disponível e isso tem impactado, é uma tendência no mercado financeiro, em especial nas áreas de relacionamento com o cliente, né, que tem usado isso, e aí eu não posso falar dos casos que não são públicos aqui, mas existem vários bancos no Brasil já que implementaram essas tecnologias e estão revolucionando a forma como se comunicam com seus clientes, né? E até como avaliam a qualidade do serviço que prestam, porque é uma dificuldade, né? Você tem milhares de atendentes, a rotatividade é muito alta, como é que você consegue saber de verdade a qualidade na ponta do atendimento que você está dando para os seus clientes? Isso aqui ajuda muito, né? Bom, uma outra tendência, que eu não vou chover numa olhada aqui, blockchain, eu só queria dar 2 exemplos para vocês que eu acho que são extremamente impactantes. O primeiro é do Xbox, e é um exemplo financeiro, tá? O Xbox movimenta alguns bilhões de dólares em royalties para as empresas que produzem jogos para a plataforma da Microsoft. A Microsoft, em algum momento, concilia esse troço e distribui o dinheiro para os seus parceiros. Hoje em dia, isso já é feito através de blockchain. A gente já usa blockchain para distribuir esses extratos, esses saldos, atualizar esses valores e, inclusive, distribuir recursos. Bom, um outro exemplo que eu gosto muito, né, porque, em geral, o blockchain ele exige um setup, às vezes, não tão trivial, você precisa de um ambiente computacional relativamente complexo para começar a fazer testes e tal. Então, ele vem normalmente associado ao uso de nuvem, né? A Microsoft abriu a sua plataforma, ou você consegue escolher lá o sabor de blockchain que você quer rodar.
na nossa nuvem. Enfim, você escolhe se você quer corda, se você quer, sei lá, bom, diversos sabores aí, né? Hyperledger, whatever, não sei. Não vou listar todos aqui, não lembro de cabeça, mas eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo do regulador. Né? Um exemplo do próprio regulador utilizando a tecnologia para transformar a troca de informação com entidades reguladoras também, né? De maneira segura, eficiente e veloz. Né? Então, o Banco Central, esse caso é um caso público, por isso que eu tomei essa liberdade, tem um projeto hoje que é executado com a Microsoft para trocar informações com a CVM, por exemplo, com a Comissão de Valores. Isso acontece através de um blockchain que roda na nuvem. Né? Eu gosto desse exemplo porque ainda não é claro para as entidades financeiras o que é possível ou não fazer com computação em nuvem no segmento financeiro. Né? Eu posso usar isso mesmo, Benin? O Banco Central vai ficar bravo comigo? Não. Olha a norma, presta atenção, faz a tua análise jurídica da situação, tenha consciência absoluta das tuas responsabilidades e presta atenção no que o próprio regulador tem feito. Isso é um grande exemplo. Eu acho esse exemplo maravilhoso porque o Banco Central puxando o mercado para um novo estado. Né? Eu acho que isso é um exemplo bacana. Bom, por último, para encerrar, meu tempo está acabando, eu queria falar de computação quântica. Essa foto é uma foto de um computador quântico nos laboratórios da Microsoft. Então, já ajuda a entender um pouco o que é o amanhã. Né? Quando é que eu consigo comprar um? Bom, não sei. Daqui a pouco, né? Tenha um pouco de paciência. Mas ele já funciona. Fizemos um teste recentemente para ver a capacidade e o poder de processamento desse computador quântico, que para executar hoje precisa de condições físicas muito especiais. Né? Resfriamento é hoje um desafio muito intrigante para um computador quântico. Né? A gente fez um teste. A gente pegou o serviço de tradução cognitiva. Tradução cognitiva é diferente de você pegar uma palavra num idioma e procurar num dicionário a equivalente e fazer a troca. Ela é uma análise semântica. Né? Ela avalia o contexto da frase, traduz com inteligência cognitiva, que é aquele serviço que eu falei para vocês que já alcançou paridade humana de compreensão. Hoje, inclusive, o serviço cognitivo consegue traduzir um texto com maior qualidade do que um tradutor humano. Né? Bom, a gente fez um teste que foi pegar o Wikipedia, que é o site mais acessado, a maior enciclopédia digital do planeta, e traduzir ela inteira no computador quântico. Quanto tempo vocês acham que demorou para fazer isso? Menos do que o tempo entre apertar o Enter para começar e soltar. Um piscar de olhos. Então, esse é o impacto da computação quântica. Esses são os resultados que a gente já alcança. A Microsoft tem também aqui uma obsessão por liderar o desenvolvimento dessas capacidades, porque, de fato, está todo mundo se preocupando. O que vai acontecer quando alguém ligar um computador desse? Né? Isso muda completamente o cenário de tecnologia e tudo que a gente conhece hoje vai precisar ser redefinido, reestruturado, reescrito para conseguir lidar com isso aí. Né? Um vídeo para finalizar que mostra um pouco desse projeto. Talk about quantum computing, it's a completely different game. Quantum computing will enable us to solve problems that currently take longer than the lifetime of the universe in seconds, hours, or days. We completely reconceive the space in which we do computation. Quantum computing is like going from crawling to going to a different planet. It's different. It's only natural that we would want to use the world's most powerful device to combat the world's most challenging problems. We could attack global warming. Security. What are the boundaries of machine learning? Fighting diseases. The possibilities of quantum computers are endless. Microsoft has the best and the brightest working on this problem. It's really happening. Progress is very fast, and we're building a quantum computer.
What the world wants to know is what happens when we turn the machine on. What problems will be solvable with a computer that computes in a billion parallel universes at the same time? Legal. Muito obrigado. Foi um prazer.